Olá pessoal, buscadores, bem-vindo hoje aqui em Pelotas, bem acompanhado, né, com a Drizzy e com a Aline. Estamos aqui, viemos fazer um trabalho voluntário essa semana e eu tive imenso prazer e alegria, e vocês vão saber por quê, de ter conhecido essas duas pessoas maravilhosas que estão trazendo um trabalho fantástico. Eu sinceramente fiquei emocionado no dia e eu acho que é o início, né, uma semente de algo que vai reverberar para muitas coisas. Às vezes é no caos que surgem as grandes ideias, talvez as ideias já existissem, mas o caos acelera esse processo e nós vamos conversar um pouco a respeito com as duas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar com vocês num espaço muito gostoso que a Alessandra depois vocês vão conhecer. Nos cedeu aqui, que tem uma energia ímpar. Então, é isso, pessoal. Vamos conversar um pouco, vamos conhecer. E eu gostaria de começar com você. Me fala um pouco quem é você, me conta um pouco da história da sua vida, para a gente entender como é que você chegou, né, a fazer tudo que você faz hoje. Depois a gente falar com a Aline. Tá bom. Então, é um prazer imenso estar aqui, né, conhecer, ter essa oportunidade, né, a gente teve um encontro, né, anterior, né, falando sobre a aroma floral terapia, tá, foi um prazer imenso, né, uma grande oportunidade estar aqui, e eu vou contar um pouquinho, então, brevemente, da minha trajetória, né. Posso falar das vivências da minha infância, embora não foi tão consciente, né? Acho que ali já se planta uma semente, né? Convivendo com a minha avó, que fazia benzimento, que fornecia, né? Indicava plantas medicinais para a comunidade, então já foi, vamos dizer assim, um início, né? De uma vivência. Mas no momento que eu fui mais procurar foi, vamos dizer, com 14 anos, que eu fui começar a ler sobre programação neurolinguística. Mas não, 14 anos era para estar brincando, curtindo, né? Não que deixou de brincar, de curtir, mas sempre tem aquela coisa da cabeça, né? Aquela vontade, sim, né? Sim, legal, sempre tem. E aí eu fui conhecendo um pouco mais, né? Acho que desde criança eu sempre tive muita curiosidade sobre a mente humana, o comportamento humano, né? Então eu fui buscando. Mas nesse momento ainda não, vamos dizer assim, não foi algo tão holístico, foi algo ainda muito na base da razão, vamos dizer assim. Depois, mais adiante, eu passei por uma depressão, tá? Que me fez abrir mais, né? Para esse mundo, e aí sim eu fui, né, conhecendo um pouco mais. Mas vamos dizer, a virada de chave, tá, quando eu estava já no fim da graduação, tá, de enfermagem, tá. Então você é enfermeira de formação, isso? Isso. Muito bem. Sempre tive a ideia de atender as pessoas, tá, nas suas casas. Essa era a minha visão, tá, de atender. Não sabia muito no início bem qual curso ir, tá? Mas na enfermagem eu me encontrei. No meio do curso eu disse, não, é isso que eu quero, isso. Ajudar e auxiliar as pessoas. Isso, e num contato acho que mais íntimo, que é a casa das pessoas. Perfeito. Então no fim do curso a gente tem os estágios finais, enfim, e ali eu conheci uma enfermeira que aplicava reiki nas pessoas. Até então você não sabia o que era? Não fazia ideia, porque na minha formação nunca tive contato, né? Uhum. E aí essa enfermeira aplicava reiki com pessoas que, no local que eu estava fazendo estágio, eram pessoas que não tinham mais possibilidades de cura, né? De câncer, e aquilo me despertou. Porque naquele momento, né, além disso, vamos dizer assim, o universo estava movendo já, vamos dizer assim, e fui cuidar de uma mãe, né, de uma mestre em reiki, tá, que estava com câncer, e aí eu soube que ela dava formação.
Legal. E ali eu já fiz os 3 níveis do Reiki, e aí a partir dali não parou mais as minhas formações, né? Porque aí uma coisa puxa a outra, né? Quando você passa a ter contato com o Reiki, daqui a pouco alguma pessoa que trabalha com florais, daqui a pouco apresenta alguém que trabalha com tarô e assim vai. Né? Não, parece que não. Quando a gente adentra o mundo da terapia holística, a gente não é um buscador mesmo, né? A gente é incessante. E é interessante, sabe, Adrize, porque eu falo isso sempre para as pessoas. Muita gente comenta assim, nossa, eu nem sabia o que era Reiki. Isso, uma aluna minha lá de Serra Negra. E ela falou assim, no dia seguinte que eu fiz o curso de Reiki, eu sentei numa praça, sentou uma senhora do meu lado, a gente começou a conversar, aí eu falei do Reiki, ela falou que era reikiana, eu falei, nossa, que coincidência. Não, tudo está à nossa volta, depende no que você se conecta. Então dá a impressão que não tem muito de tudo. O que é que você quer se conectar, né? E aí vira essa grande rede, né, sincrônica do bem, da luz, e aí fala assim, nossa, conheci mais pessoas. O fato da gente estar aqui hoje é a prova disso, né? Tantas cidades que eu poderia ter ido no Rio Grande do Sul, porque aqui é essa sincronicidade. Desculpa, vamos lá. E aí, nesse fim, né, eu me formei, e aí eu fui trabalhar no hospital, né, que é o mesmo que eu encontrei ali. Tá vendo? É assim, pessoal. Simples assim. Não precisa internet, Wi-Fi, nada, né? As coisas se conectam. Muito que bem. E aí o fato de vocês estarem juntas duas aqui, porque vocês fazem um trabalho paralelo, é isso? Sim. Já vamos chegar lá então. Mas primeiro, agora vamos conhecer a Aline, por favor. Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, contando um pouco da minha trajetória. Nós que agradecemos. De tudo que eu já passei para chegar aqui hoje, né. Então, meu nome é Aline, sou enfermeira de formação, né, mas antes disso já fui técnica de enfermagem também. E o meu despertar com o cuidado ao próximo, né, foi lá na minha infância, também muito motivada pela minha avó, que naquela época ela não tinha uma formação em enfermagem, mas eu sou de uma cidade aqui do interior de São Lourenço do Sul, a minha família ainda é lá do interior, né, e lá, tipo, ela era a pessoa onde os vizinhos iam na casa dela e ela aplicava injeções nas pessoas. Ela curava as feridas das pessoas, mas muito na coragem, digamos assim, né? Então, na época, eu me lembro, assim, e eu tinha uma curiosidade, assim, para ver o que ela fazia naquelas pessoas quando elas iam lá, né? Então, ela preparava as injeções com aquele método de esterilização de cozimento ainda, né? Verdade. Inclusive ficou para mim, né, o porta-seringa de vidro com agulha. Nossa, viajei agora. Eu lembro disso que meu avô era farmacêutico, muita gente não sabe, mas eu tenho um pé gaúcho aqui, meu avô de Itaqui, né, da divisa, e ele era farmacêutico, e naquela época o farmacêutico era o médico da cidade. Era o médico, verdade. Eu lembrei de seringa agora, vidro. E aquilo eu guardo assim com muito carinho, claro. Porque eu tenho assim aquela imagem nítida assim dela na cozinha fervendo, né, aquela caixinha de inox, né, aquela agulha desse tamanho, mesmo calibre para todos, né, E aí eu ficava ali espiando, né? E aí depois ela me dizia que eu não podia ficar ali espiando, porque ela tava ali fazendo, enfim, uma injeção, né, no glúteo das pessoas, né? Mas eu achava aquilo o máximo. Mas isso era quando eu, sei lá, devia ter uns 5, 6 anos, né? Aí quando eu cresci um pouco, uma vez ela me levou para um curso que ela fez de atendente de enfermagem. E aí fazia as injeções numa laranja. Nunca vou me esquecer, era um modo de treinar, né? Aí eu fiquei dias fazendo aquilo ali. Mas foi quando meu avô ficou acamado, né? Ele ficou acamado por muito tempo, voltou do hospital com uma lesão muito grande, né? Uma úlcera de pressão. E aí eu via ela fazendo aqueles curativos nele enorme, assim, onde cabia uma mão, assim, no cóccix, né? E aí é isso que eu quero para minha vida. Olha. É missão, né? É missão. Aí fiz meus 18 anos, né? Ingressei no curso técnico de enfermagem e lá eu tinha uma professora que ela trabalhava numa UTI pediátrica.
E ela nos contava sempre isso. Ai, porque eu faço reiki nos meus bebês. E eles choram, mas é só eu colocar a mão neles e eles já se acalmam. E é a mesma enfermeira que foi minha preceptora. Olha isso. Universo. E eu ficava encantada ouvindo ela falar aquilo. Eu pensava, meu Deus, mas será que um dia eu vou acessar isso? Eu vinha todos os dias lá da zona rural, aqui para a cidade de Pelotas, para fazer o curso técnico de enfermagem. Era um trajeto assim muito longo. E na época eu já trabalhava num posto de saúde como auxiliar de consultório dentário, então a minha carga era bem, né? Mas eu pensava, aqui na zona rural nunca ninguém falou nesse tal de reiki, né? Como é que um dia eu vou? E também naquela época, não sei, era uma outra fase da vida, né? Mas era uma coisa naquele momento muito distante para mim. Resumindo um pouco, né? Depois me formei no curso técnico de enfermagem, vim aqui para a cidade de Pelotas para trabalhar na Santa Casa. E aí lá, depois de um tempo, eu descobri que tinha uma senhora que oferecia iniciação ao reiki aos domingos de tarde. Então, nos plantões de domingo, no período da tarde, ela fornecia essa iniciação para os funcionários. Deixa eu só perguntar uma coisa. Já existia uma liberação, uma integração do SUS, alguma coisa, ou vocês faziam por conta isso? Então, naquela época, isso, tô falando de 2005, 2006. Ah, entendi. Você faz o que você sabe aquilo que vai fazer bem, mas ainda não tinha essa questão das integrativas. É isso? Não, nessa época ainda não. Mas a chefia de enfermagem do hospital naquela época era uma enfermeira que já tinha esse olhar, né? Ela já tinha essa mentalidade. Então ela permitia, né, que essa senhora, que é a dona Cleusa, eu posso falar, que é a nossa mestra do coração, né? Ela fazia esse trabalho lá. Aí eu fiz o nível 1, o nível 2 e aquela coisa, inicialmente a gente fica aplicando muito na gente, né? E a mesma mestre que eu fiz a formação, mas em 2009 também na Santa Casa. Mas a gente não se conhecia ainda. A gente não se conhecia ainda. Nós fomos nos conhecer em 2010.